Olá, meu amigo, minha amiga, que prazer e alegria em apresentar mais um capítulo da nossa série Estudando Jesus Cristo através das Sagradas Escrituras. Neste capítulo, chegamos num ponto bastante interessante e importante, onde analisaremos, propriamente dita, a morte de Jesus Cristo, a morte do Deus homem, do Emanuel. A morte de Jesus Cristo é o principal ponto e assunto de todas as Escrituras. É o tema principal lá no céu, de eternidade a eternidade, e é o principal motivo pelo qual o cristianismo é lembrado, representado e proclamado. Haja vista que a cruz é o principal símbolo do cristianismo. O propósito da encarnação de Jesus Cristo fora exatamente a sua morte lá no Calvário. Veja só o que ele mesmo disse em São Marcos, capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Jesus Cristo tinha plena consciência de que ele deveria ser imolado como um cordeiro desde o início do seu ministério, podemos dizer, desde o início, quando ele passou a ter consciência, humanamente falando, da sua vida aqui neste mundo. Veja só o que ele diz a Nicodemos quando este foi ter com ele à noite. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus Cristo tinha plena consciência de que a sua encarnação, a sua vinda e a sua estadia neste mundo tinha um propósito específico, e o propósito específico era nada mais, nada menos que a sua morte vicária substitutiva no Calvário. Claro que temos vários outros motivos, razões secundárias para a encarnação de Cristo, mas a principal razão é a sua morte. Como eu disse, é o tema central de todas as Escrituras. Se nós analisarmos desde o Gênesis até o Apocalipse, o tema principal é a morte de Jesus. Se você tem acompanhado juntamente conosco os capítulos dessa série, você viu que desde lá do Gênesis, quando os nossos pais pecaram, Deus imolando um animal no Éden para cobrir a nudez de nossos pais, desde a morte de Abel, todos os rituais prescritos por Deus na lei, a oferta de Abraão em relação ao seu filho Isaque, seu único filho, ao Senhor, enfim, é o tema principal das Sagradas Escrituras, de maneira que quando Jesus Cristo ressuscitou e colocou-se ao lado daqueles dois discípulos indo a caminho de Emaús, ele então começou a expor as Escrituras, desde Moisés, passando pelos salmos e os profetas, expôs àqueles dois discípulos como haveria de padecer o Cristo e então ressuscitar ao terceiro dia. Então deixou bem claro que o tema principal das Sagradas Escrituras é a morte de Jesus Cristo. E, como eu disse, é o tema principal lá no céu. No céu, o assunto, o tema das canções entoadas lá no céu pelos anjos, pelos anciões, por todos nós de eternidade a eternidade, será sim a morte do Cordeiro. Leiamos o que está descrito em Apocalipse. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra.
Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Veja só, por que Jesus Cristo não se apresentou com uma outra figura, com outro personagem a João revelado na ilha de Patmos, mas sim como cordeiro. Cordeiro é aquele animal que era imolado para poder substituir a morte do pecador. E Jesus Cristo é revelado para nós como o Cordeiro de Deus. Leiamos, continuamos lendo. Diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico dizendo, veja só qual é o tema deste novo cântico que é entoado lá nos céus. Digno é de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza e sabedoria, força, honra, glória e louvor. Qual é o tema central da música que ecoa, reverbera em todo o céu? O tema central é a morte do Cordeiro de Deus. E este deve ser o tema central nosso da igreja, tanto coletivamente como individualmente. Tanto é que Jesus Cristo nos deixou um ritual para ser repetido continuamente até que ele regresse do céu e nos conduza à presença do Pai. Qual é esse ritual? A ceia do Senhor. Semelhantemente, o Senhor, antes de ser traído, tomou o pão e o cálice e o abençoou e disse: este pão é o meu corpo que é partido por vós. Este cálice é o meu sangue que é derramado por vós. Qual é o tema central de nossos cultos, da nossa adoração, da nossa vida, a não ser a morte do Deus homem, do Emanuel, do Deus encarnado? O escopo, o alcance da morte de nosso Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus, é um alcance infinito e ilimitado. Ele alcança toda a humanidade. Esse sacrifício, a morte de Jesus, o escopo, o alcance dele é para toda a humanidade, desde a humanidade passada até toda a humanidade que haverá de existir em todo o futuro. Desde os nossos pais, Adão, Eva, Abel, até o último ser humano que irá nascer e irá cometer pecados porque todos os seres humanos são pecadores, a morte de Jesus Cristo alcança a todos e é eficaz para a salvação de todo pecador, de todo aquele que crê. E em toda a história nós vamos encontrar tipos que vai prefigurar a morte de Jesus Cristo. Como eu disse, em todos os capítulos desta série Jesus Cristo através das Sagradas Escrituras, nós vimos vários tipos de morte que prefigurava a crucificação de nosso Salvador. Como eu disse, desde o animal lá no Jardim do Éden, até Abel, a oferta de Abraão, que
que prefigurava Jesus Cristo no seu filho Isaque, os sacrifícios, todos os sacrifícios oferecidos no tabernáculo, depois, posteriormente, no templo, ou seja, está recheado de tipos, de figura em toda a história da humanidade da morte de Jesus Cristo, porque de fato este fora sim um grande acontecimento, o maior acontecimento e o principal acontecimento para a nossa redenção. Se Jesus Cristo não fosse morto, nós ainda estávamos com os nossos pecados. Se Jesus Cristo simplesmente fosse elevado aos céus, ele não teria encarnado sobre si os nossos pecados e nós ainda estaríamos condenados. A sua importância é indispensável para a nossa salvação, como eu tenho já dito no decorrer desta série e repetindo neste capítulo. A morte de Jesus Cristo, sim, fora de extrema importância. Deus não pode perdoar os nossos pecados simplesmente por causa do nosso arrependimento. Absolutamente. O pecado, ele tem um preço. A Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte. E ainda, a Bíblia ainda diz, toda alma que pecar, essa morrerá. E ainda diz, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O pecado tem um preço e o preço do pecado é caríssimo. E ele fora pago através do sangue de nosso Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. E aí agora nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, crer no sacrifício do Filho de Deus, crer que aquele sacrifício fora em prol de nossos pecados e confessar os nossos pecados e receber o perdão de nosso Deus, porque o preço do pecado fora pago. Muito bem. E a natureza da morte de Jesus Cristo. Esta morte, ela foi uma morte já pré-decretada desde a eternidade, não fora um acidente de percurso. As Sagradas Escrituras diz que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, a morte de Jesus Cristo já estava na presciência do nosso Deus eterno e onisciente. E ainda ela fora uma morte voluntária. Jesus Cristo disse, ninguém toma a minha vida, eu voluntariamente a dou e a tomo. Ou seja, ele, de livre e espontânea vontade, disse ao Pai, Pai, eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei morrer pelos homens, pela humanidade pecadora, para que o preço do pecado seja pago e eles sejam perdoados por ti, Pai. Voluntariamente ele se entregou para morrer por nós. E foi uma morte sacrificial, uma morte de holocausto. Jesus Cristo foi imolado, como os animais eram imolados em sacrifício. Foi uma morte expiatória, ou seja, uma morte cuja pagou o preço dos nossos pecados. Uma morte expiatória, por quê? Porque ela fora em prol de outro, fora para pagar, para expiar os pecados de outro, e nada mais, nada menos do que os meus e os seus pecados, os pecados de toda a humanidade. Fora uma morte propiciatória, uma morte para tornar Deus propício, favorável a nós, seres humanos, e uma morte redentora. Jesus Cristo pagou o preço do pecado e nos redimiu do pecado, e hoje nós estamos livres para servir o nosso Deus. E uma morte vicária, substitutiva. Por quê? Porque, como eu já disse, as Sagradas Escrituras nos assevera que o preço do pecado é muito caro, é a própria vida. E Jesus Cristo não cometeu sequer um único delito, um único pecado. Nós, eu e toda a humanidade, cometemos pecado. Nós deveríamos morrer pelos nossos pecados. E não o Filho de Deus que nunca conheceu o pecado, mas ele morreu
por causa dos meus e dos seus pecados. Esta foi a natureza da morte do Filho de Deus. E os resultados desta morte, desta tão grande obra do nosso Salvador Jesus Cristo. O resultado é que nós somos livres, somos salvos da pena do pecado e do próprio pecado. A pena do pecado é a morte, nós somos salvos da morte, porque Jesus Cristo diz: quem crê em mim, eu não, ainda que esteja morto, viverá, porque ele nos ressuscitará. E nós estamos livres do próprio pecado, uma vez que o pecado não está mais em nosso corpo, impregnado em nosso corpo. Por quê? Porque nós o confessamos e Deus os perdoou, nos livrou, lavou pelo sangue remidor do seu Cordeiro que foi imolado lá na cruz do Calvário. E por causa da morte de Jesus Cristo, hoje nós temos a certeza de sermos filhos de Deus. Nós somos adotados na família celestial. As Sagradas Escrituras diz que Deus nos deu o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E ainda a morte de Jesus Cristo nos condiciona, nos dá a purificação contínua de todos os nossos pecados, porque continuamente nós estamos cometendo delitos, falhas, mas o sangue de Jesus Cristo é eficaz para poder ir nos purificando de todos os males. Todas as referências bíblicas estão aí nos slides, você pode conferir, não irei ler todas para não tornar o vídeo tão exaustivo. E ainda a morte de Jesus Cristo nos dá a garantia sobre a morte. Ela nos dá a garantia de que nós venceremos. Sim, nós venceremos a morte como Jesus Cristo a venceu, porque ele não tinha pecado em si e nós também não morreremos mais em pecado, porque nós confessamos e Deus tem nos perdoado através do seu Filho. A aplicação. Jesus Cristo, as Sagradas Escrituras nos diz que antes dele ser preso, julgado, condenado e crucificado, ele, na noite em que ele foi traído, ele estava orando no Getsêmani e por 3 vezes ele implorou ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas todavia não faça conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não há outro meio, não há outra maneira de nós sermos salvos a não ser pela morte do Deus encarnado. Se houvesse uma outra possibilidade de Deus nos salvar sem precisar crucificar, imolar o seu filho naquele madeiro, com certeza Deus iria executar este plano. Mas não há outro caminho, não há outra maneira de nós sermos salvos, a não ser através do Filho de Deus, a não ser pelo sangue do Filho de Deus que verteu naquela cruz, naquele madeiro. Nós não temos outro escape, nós não temos outra maneira, outra saída, a não ser abraçar a salvação ofertada por nosso Deus através do seu Filho Jesus Cristo. E isso constitui-se uma espada de 2 gumes, ou seja, que corta em ambos os lados. Se ao mesmo tempo é uma grande bênção, é uma grande salvação, é um grande livramento para nós, homens pecadores, também se constitui motivo de juízo. Por quê? Porque o próprio Filho de Deus diz: aquele que não crê no unigênito do Pai já está condenado. Por que já está condenado? Como? Como poderá o homem salvar-se se não for através da misericórdia, do amor,
da compaixão e do sacrifício efetuado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Como diz as Escrituras em Hebreus capítulo 2, versículo 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E eu concluo este raciocínio, este capítulo, lendo as palavras do profeta Isaías. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Digno é o cordeiro de louvor, honra, poder, glória, sabedoria, porque ele fora morto e ressuscitou. Amém.